Olá, amigos. 11 de dezembro de 2014, Legítima Defesa em Foco. Vamos nos concentrar no andamento dos trabalhos da Comissão Especial do Projeto de Lei 3.722 de 2012, o Projeto Peninha. Ontem aconteceu a reunião da Comissão Especial. Não houve votação, mas foi lido o relatório, que é um substitutivo global do deputado Cláudio Cajado. E, portanto, em termos regimentais, a matéria tem condições de ser votada. E isso poderá, portanto, acontecer no dia 17, quarta-feira próxima, talvez o último dia efetivo de trabalho da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional como um todo no ano de 2014. Nós temos que ficar atentos, então. O governo já emitiu claramente, não sinais, mas declarações pelos seus representantes nessa comissão e por suas lideranças, no sentido de que fará todo o possível, tudo o que estiver a seu alcance, para obstruir os trabalhos da comissão na próxima semana de atividade legislativa. Hoje não conta, porque hoje realmente o que se vota é só de consenso e de comum acordo no plenário, um plenário vazio como sempre, mas fará tudo o que puder fazer para obstruir o processo de votação, para derrubar a sessão e, portanto, para praticamente dar um fim no ano legislativo e nesta legislatura ao projeto Peninha, que, como já dissemos, poderá ser desarquivado pelo seu autor em 1º de fevereiro de 2015, porém terá de passar novamente por todo esse processo. Acontece que o relator, o deputado Cláudio Cajado, manteve-se mais ou menos na linha dos seus relatórios anteriores, a respeito do qual nós havíamos apresentado críticas em relação a muitos pontos que são do seu conhecimento, e aqui não cabe novamente repetir. Há algumas melhoras. Falava-se, por exemplo, que o registro seria, e ele mesmo declarou isso naquele famoso telechat, de 5 anos, teria validade de 5 anos para qualquer portador de arma de fogo e de 3 anos apenas para os policiais e os militares, uma situação completamente estranha, essa disparidade, essa diferença de tratamento. Mas o fato é que ele acabou apresentando o seu relatório no artigo 28 com um prazo de validade de qualquer registro de 8 anos. Aumentou, portanto, substancialmente, o que é um alívio, evidentemente, mas não atinge aquele objetivo que sempre defendemos, de que o registro deva ser permanente. Uma vez realizado o registro na conformidade da lei, o registro devesse ser permanente, não há razão alguma para que tenha que haver renovação do registro. Circunstâncias podem ocorrer com relação ao possuidor, como, por exemplo, a pessoa incidir num estado mental, um estado de saúde mental que não recomende mais a posse da arma. Isso é outra história, a apurar separadamente, individualizadamente, pessoa por pessoa, caso a caso. Mas o registro deveria ser permanente, nós defendemos o tempo todo isso. O deputado Cláudio Cajado acabou não nos ouvindo, mas aumentou substancialmente o prazo de validade do registro. Com relação ao porte, manteve-se aquela disposição, isso não é novidade não, manteve-se aquela disposição, que ele já tinha apresentado em relatório, de tornar a licença de porte possível. Não é automática, porque ela vai ser analisada pela autoridade policial, mas torna possível na modalidade de licença, desde que a pessoa comprove 5 anos de registro da arma sem incidir em conduta criminal que não recomende o porte. Então nós teremos, depois de 5 anos, digamos assim, mansos e pacíficos do registro de uma arma de fogo para determinada pessoa, a possibilidade de que ela passe a ter o porte daquela arma. Só que o deputado Cláudio Cajado não nos ouviu, mais uma vez, no tocante à questão da idade. A idade em que a lei permite a aquisição
de uma arma de fogo. Ele mantém a cidade em 25 anos. Ele mantém a cidade em 25 anos. Com menos de 25 anos ninguém poderá adquirir uma arma de fogo. Então são 25 anos. Começa o processo. Se tiver muita sorte, esse cidadão, depois de executar todas as etapas da lei, talvez com 26 anos de idade consiga ter a posse de uma arma de fogo. E a partir daí mais 5 anos, quem sabe aos 31 anos de idade, ele consiga ter autorização para portar uma arma de fogo. No entanto, a maioridade civil no nosso país se dá aos 18 anos nos termos do Código Civil. A pessoa pode praticar todos os atos da vida civil, ela tem capacidade reconhecida pela lei, tem, portanto, discernimento reconhecido pela lei para a prática de todos os atos da vida civil aos 18 anos. E só poderá ter um porte de arma se tiver aos 31 anos. Isso não tem realmente lógica. Ademais, em termos de discernimento, a Constituição da República vai ainda mais longe, porque confere o reconhecimento constitucional do discernimento a qualquer cidadão brasileiro com 16 anos de idade, que é quando ele tem o direito, quando se inicia o direito de voto dele. Ele pode, portanto, ele tem discernimento, portanto, na ótica constitucional, para eleger presidente da República, para eleger o governador do Estado, para eleger os governantes, os parlamentares que votam e aprovam estas leis. Mas não tem discernimento para adquirir uma arma de fogo e utilizar em defesa própria e em defesa do lar. Então esse é mais um defeito que permanece no relatório Cajado. No tocante ao porte, restrições são colocadas, como por exemplo a restrição de portar essa arma em ambientes onde haja aglomeração, qualquer ambiente onde haja aglomeração, e talvez me digam onde não há aglomeração nos grandes centros urbanos hoje. E especificamente, por exemplo, em um estabelecimento bancário. Então a pessoa que tem porte de arma, caminhando pela via pública, de repente tem necessidade de se dirigir a um estabelecimento bancário por qualquer motivo e não poderá portar. Vai fazer o que com a arma? Vai deixá-la lá na calçada, chamar um flanelinha de arma e pedir que ele guarde a arma enquanto ela vai ao banco? Se ela tem porte de arma, é porque ela tem as condições legais para ter porte de arma, reconhecidas pela lei, reconhecidas pela autoridade. Então ela pode portar, deveria poder portar a arma em qualquer ambiente. E observem que esse dispositivo pode, como ele é genérico, vai atingir os policiais também. Então o policial vai ter que se desarmar para ingressar numa agência bancária, ou numa casa de espetáculo, ou em qualquer lugar onde possa haver uma aglomeração. Por exemplo, locais de culto religioso, como é colocado na lei. Vai à missa, ele terá de se desarmar, vai deixar a arma na sacristia. São coisas que não funcionam na prática e acabam inviabilizando o próprio direito, porque o direito sofre tantas restrições que acaba não conseguindo o titular dele realizar. Defeitos relacionados com as disposições legais criminais continuam porque as pessoas responsáveis por isso não ouvem aqueles que estão apontando esses defeitos, como nós fizemos e nós apontamos. Por exemplo, no crime de omissão de cautela e de guarda, estabelece-se uma pena, omissão de comunicação de fato, extravio, furto ou roubo de arma de fogo, estabelece-se a pena criminal se o proprietário não comunicar o fato à autoridade policial um dia útil, ou conforme o caso, 24 horas, mas aqui a expressão um dia útil, após a ocorrência do fato. Nós já cansamos de chamar a atenção para esse ponto. Pode ser que o proprietário, o possuidor da arma de fogo, não tome conhecimento imediato do fato. Digamos que ele tem uma arma, uma espingarda, num sítio, uma casa de veraneio. Não está naquela casa, ocorre um arrombamento durante sua ausência e ele só vem a tomar conhecimento do fato, digamos, uma semana, 10 dias depois, quando retorna a essa casa. Tecnicamente, devido ao defeituoso texto da lei, ele já incidiu no crime, porque não comunicou o fato um dia útil após o acontecimento dele. Não comunicou porque não sabia. Então o texto da lei deveria ser um dia útil, ou 2 dias úteis, sei lá, um prazo mais razoável do que esse, após tomar conhecimento do fato. Mas acontece que o deputado Cláudio Cajado não ouve, né? E aí coloca um artigo de crimes assemelhados, extremamente perigoso, extremamente abrangente, flagrantemente inconstitucional, porque a norma penal não pode ser genérica como essa, e aí inserindo
nos dispositivos de crimes assemelhados o porte de armas de pressão. Isso é um absurdo. Uma espingardinha de pressão, a espingardinha de pressão por mola, pode ser enquadrada num dispositivo como esse de crime assemelhado, que jamais deveria ter sido colocado na lei. Em termos de munição, o deputado Cláudio Cajado aumentou de 50 cartuchos para 150 cartuchos por ano a possibilidade de compra, autorização legal de compra para cada arma registrada, mas com restrição de no máximo 50 cartuchos por mês. Então seriam 150 cartuchos por ano divididos em 3 lotes mensais, digamos assim. É uma melhora em relação ao texto anterior, mas é uma disposição absolutamente ridícula que não faz sentido, especialmente levando-se em consideração que é a obrigação do possuidor de armas de fogo manter-se em condições de utilizá-la e, portanto, treinar. No que toca à publicidade, é um festival de coisas completamente indevidas. A publicidade, por exemplo, não pode ter apelo emocional. Ah, sim, o que pode ter apelo emocional é a campanha desarmamentista. Essa pode ter todo o apelo emocional, sem fundamento científico, nojento, que nós vemos nas campanhas desarmamentistas. Mas a de venda de armas não pode ter apelo emocional. Não podem ser mencionadas, por exemplo, facilidades na aquisição da arma. Quer dizer, a empresa não pode publicar que a pessoa pode comprar a arma a prazo, se quiser. Um absurdo completo isso em termos comerciais em qualquer parte do mundo. Se é um bem disponível, se é um bem legal, se é um bem disponível nos termos da lei, com as restrições da lei para aquisição e posse, porque é que não pode se dizer que a pessoa pode comprar aquele bem, por exemplo, a prestação? Isso é um absurdo completo. E não pode ser dirigida ao público infanto-juvenil. Tudo bem, mas ao público infanto-juvenil pode ser dirigida a campanha abortista, pode ser dirigida a campanha da ditadura gay, pode ser dirigida a campanha da subcultura homossexual, podem ser propagadas e colocadas no currículo escolar aulas de chamada educação sexual que não passam de mecanismo, de ensinar o mecanismo da cópula a criancinhas de 10 anos de idade, com pênis de borracha, vagina de borracha, como acontece nas nossas escolas. Podem disponibilizar para o público infanto-juvenil pílula do dia seguinte, com aquela propaganda, faça no que quiser no carnaval, que no dia seguinte não tem problema. Vá ao posto de saúde e pega a pílula do dia seguinte, que é uma pílula abortiva. Pode-se colocar máquinas de disponibilização de fornecimento de camisinhas nas escolas, mas não pode, ao público infanto-juvenil, exibir uma propaganda de arma de fogo, produto legal, produto destinado à defesa das pessoas. E no artigo 109, comete-se um erro muito grave, invertendo, trocando claramente o conceito de arma de pressão por ação de bola e de gás, de forma que remete às armas de pressão de ação por mola, que hoje são de livre aquisição por pessoas maiores de 18 anos de idade, aos termos do parágrafo 2º do inciso 1º, ou seja, por causa do erro de redação, atira a arma de pressão por mola, a espingardinha de pressão por mola, no rol das armas controláveis como armas de fogo. São descuidos derivados da pressa, mas são descuidos derivados também do fato de que o relator se recusa a receber as contribuições das pessoas e das entidades que cuidadosamente fazem observar pontos desse tipo. E, para terminar esse comentário, que já está longo demais, um ponto extremamente danoso no artigo 44 é vedada a atividade de recarga de munição. Completamente proibida, passa a ser a atividade de recarga de munição nos termos do relatório, nos termos do texto proposto pelo deputado Cláudio Cajado. E nesse sentido eu pergunto às entidades de tiro desportivo se esse artigo é da conveniência do tiro desportivo, se esse artigo não manifesta claramente prejudicial a essa importante atividade do país, que forma uma elite desportiva, ao mesmo tempo que, como sempre defendemos aqui, também cuida de formar uma segunda reserva nacional para as emergências, uma segunda reserva nacional para as Forças Armadas. O relatório continua ruim, melhora em alguns pontos e seguramente, claro, é melhor do que o atual Estatuto do Desarmamento. Melhor. No nosso entender, e já dissemos aqui,
Ele piora em relação ao projeto original Peninha, mas, claro, acaba sendo uma melhora em vários pontos em relação ao atual Estatuto do Desarmamento, ao mesmo tempo que institui questões que não são contempladas negativamente atualmente no próprio Estatuto do Desarmamento, uma lei draconiana sem necessidade de fazê-lo. E isso é absolutamente incompreensível. Continuem a acompanhar, vamos observar o que acontece na próxima semana. E no caso de votação, que talvez não aconteça, no caso de votação, impedir-se-á de qualquer maneira o arquivamento do projeto, que então irá a plenário. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.